Bem-vindos à sessão de treinamento da Thermo King, especialmente desenvolvida para unidades de transporte. Primeiramente, iremos falar de um conceito fundamental no sistema de distribuição de alimentos perecíveis: a cadeia do frio. Todos sabemos que os alimentos, ao se exporem às temperaturas do meio ambiente, sofrem dano se o tempo de exposição é prolongado. O tempo que o alimento se preserva nas condições adequadas de consumo é conhecido como vida de prateleira. A perda de dias na entrega de um produto significa a perda de clientes e possíveis consumidores. Em condições extremas, o produto danificado antes de chegar ao consumidor final se denomina desperdício. Os desperdícios a cada ano se traduzem em perdas econômicas que afetam aqui e a toda a cadeia de distribuição. Por isso estamos aqui, para ajudar a eliminar as perdas durante o transporte e distribuição dos produtos perecíveis. Agora que sabemos qual é a temperatura ideal de conservação, e que a cadeia de frio de um produto nasce no momento em que é colocado na câmara de pré-resfriamento, é necessário conservar essa temperatura através das demais etapas até chegar ao consumidor final. O mais importante de se notar aqui é a preservação da temperatura de um produto e, portanto, de sua cadeia de frio, e temos que observar como controlar os diferenciais de temperatura que estará exposto ao longo de sua cadeia de distribuição. A quem necessita isto? Bem, o segredo de uma boa cadeia de frio radica em controlar as temperaturas que o produto estará exposto durante o transporte, para que deste modo nunca perca a sua temperatura ideal de conservação. Um produto que se expõe por 1 hora à temperatura ambiente sofrerá mais danos que um produto que se expõe por apenas alguns minutos. Uma temperatura quente causará mais danos em menor tempo do que uma temperatura fria. Em ambientes de temperatura quente devemos tomar muito mais cuidados do que em ambientes de temperatura fria. É fundamental saber que o baú de refrigeração e a unidade de resfriamento possuem um papel fundamental no manejo de uma cadeia de frio. Portanto, agora nos concentramos em saber como é constituído todo o sistema. O baú de um caminhão refrigerado está constituído por paredes de materiais isolantes em seu interior. O propósito do material isolante é reduzir a velocidade do calor que entra. A qualidade de isolamento do baú depende da espessura e da densidade do material isolante contido em suas paredes. Certos cuidados devem ser tomados no baú, já que se não tomarmos conta, o poliuretano pode rachar ou quebrar, fazendo com que a capacidade de isolamento térmico seja perdida, inutilizando sua função na cadeia de frio. Devemos cuidar para que as proteções não se rompam e nem rasguem, tanto no interior quanto no exterior do baú. As portas dos baús refrigerados são as que mais sofrem desgastes com o cotidiano. Por isso devemos cuidar para que as vedações se mantenham sempre limpas, flexíveis e em bom estado. Devemos manter o piso e as paredes os mais limpos possíveis. Isso não é apenas uma questão de higiene, serve também para facilitar o fluxo de ar na estação de calor por meio do Thermo King. Os drenos têm a função de despejar a água que se forma dentro do baú por efeito de condensação. Devemos assegurar que sempre se encontrem limpos e desobstruídos. Os furos, cortes ou rachaduras tanto no interior quanto no exterior do baú, assim como a falta da vedação nas portas, devem ser reportadas o quanto antes possível para a sua reparação. O equipamento de refrigeração tem a função de manter a temperatura interna do baú, retirando o calor contido em seu interior, diminuindo assim o diferencial de temperatura entre o produto e o interior do baú. Garantir que o produto não sofra variações na sua temperatura. Por exemplo, um produto entrando a 4 graus centígrados em um baú com 4 graus centígrados possui um ΔT igual a 0. Essa é a condição ideal de manejo sempre. Se o calor penetrar mais rapidamente do que a unidade pode retirar, a temperatura do interior do baú subirá. No contrário, se o calor é retirado mais rapidamente do que entra, a temperatura descerá. Este conceito se reconhece como refrigeração. Cuidados e uso da unidade de refrigeração. Com o objetivo de eliminar o calor do piso,
paredes, portas e teto do baú refrigerado. A unidade deve permanecer ligada para iniciar o pré-resfriamento. O tempo de pré-resfriamento dependerá de muitos fatores, mas se recomenda pré-resfriar o baú à temperatura adequada ao produto que irá transportar. É importante ressaltar que se a temperatura no exterior do baú é maior, o tempo de pré-resfriamento também será. Há 4 pontos que garantem o fluxo adequado de ar na unidade e no interior do baú. O ar mede por qual o Thermo-King pode transportar o calor de um lugar a outro. Do volume total disponível no baú, o ar deve ocupar menos de 20% para poder circular ao redor do produto de forma efetiva. É importante saber qual deve ser a temperatura adequada no fluxo de ar. Os ventiladores de 8 aspas que se encontram na unidade evaporadora puxam o ar do piso do baú, fazendo passar através das aletas de alumínio e tubos que compõem o evaporador. Ao passar por estes tubos em contato com as aletas, o calor é transferido para o refrigerante, e o transporta para fora enquanto abaixa a temperatura do ar interno. Deste modo, entre a entrada e a saída do evaporador sempre deve existir uma diferença de temperatura de menos 5 graus centígrados, se a unidade estiver operando. Um diferencial de temperatura muito abaixo disso pode ser o sintoma de algum problema com a unidade de refrigeração e deverá ser reportado imediatamente para a sua reparação. O ar que sai do evaporador se denomina ar de descarga. E como já explicamos, sai com uma temperatura de no mínimo menos 5 graus, em relação ao ar que entra por debaixo do evaporador, e se denomina ar de retorno. Em sua trajetória, o ar de descarga deve circular em cima de todos os produtos, ao longo de todo o baú até a porta, e descer pelas paredes laterais. Uma vez no piso, o ar deve circular livremente até a parede frontal do baú. Para chegar a este momento, o ar deve ter contato com toda a carga, absorver o calor dos produtos para converter-se em ar de retorno, e entrará mais uma vez no evaporador para ser resfriado novamente. Os ventiladores fazem com que este ciclo se repita 30 vezes por minuto, para garantir que o calor haja de maneira eficiente no evaporador. Por isso, é fundamental não obstruí-lo por nenhuma razão. Nunca bloqueie a saída do ar de descarga, com lixo, ou com bebidas. Nunca coloque diretamente os produtos no piso, isso irá impedir a livre circulação do ar de retorno. Nunca empilhe produtos acima da linha de saída do ar de descarga. Não bloqueie a circulação do ar de retorno na parede frontal. Na medida do possível, se recomenda que o produto não entre em contato com as paredes laterais do baú. O ar deve envolver completamente todo o produto. Como recomendação adicional, não coloque objetos em cima do evaporador, mantendo-o limpo e livre de lixos. Thermo-King, o padrão mundial de refrigeração para transporte.